do que significam as pedras que nós encontramos pelos caminhos. Eu podia falar de Davi, que quando foi guerrear com Golias, escolheu algumas pedras para o combate. E essas pedras, ou uma pedra certeira, fez com que ele vencesse a batalha. Poderia falar da caminhada de Jacó, que em determinado momento de tanto caminhar, usou de uma pedra como travesseiro. Poderia falar das pedras usadas pelo diabo na tentação de Jesus, quando provocou a transformá-las em pão. E poderia falar também das pedras que seriam utilizadas para atingir a mulher adúltera, mas que quando Jesus os instou a atirar a primeira pedra, quem estava sem pecado, aquelas pedras ao chão significaram um novo começo, uma nova oportunidade para aquela mulher. E existem muitas outras passagens em que nós podemos usar da figura das pedras pelo caminho. Pedras como um desafio, pedras como um problema, como uma oportunidade, pedras como um recomeço. Não só como essa imagem feita com muito carinho pelo querido irmão Misael. Quando eu passei para ele, falei, irmão, o senhor me ajuda? Eu vou falar semana que vem sobre pedras pelo caminho. Ponto. Eu não dei a referência bíblica. E ainda não dei a referência que nós vamos trabalhar hoje. E eu fiquei esperando. Como seria esse agir do Espírito na vida dele, para que ele apresentasse uma imagem. Porque isso é uma criação intelectual. Quem sabe um pouco de design vai ver que dá trabalho fazer isso, não é simples não. E ele ficou pensando, ontem ele mandou, falou, irmão, pode ser assim? Eu falei, ótimo, perfeito. Vai permitir com que a gente reflita sobre essas pedras que caem no meio de uma estrada, que podem ser vistas como a interrupção de uma caminhada, porque às vezes essas pedras vão permitir uma reflexão sobre o caminho que nós estamos tomando. Às vezes pode ser que alguns obstáculos na sua vida. Pode ser que a interrupção de um relacionamento, pode ser que a interrupção de um projeto, de um trabalho, enfim, eu não sei o que essas pedras significam na sua vida. Mas elas servirão para uma análise, para uma reflexão, para uma avaliação, se ainda tem espaço. Achei interessante porque ficou um espaço ali para passar, talvez não de carro, mas a pé. E ao pisar sobre as pedras daquele vão, teremos que ter cuidado, teremos que prestar atenção onde estamos caminhando. Então, as pedras nem sempre significarão algo de ruim. Pode ser uma providência, mas certamente a mensagem é de que nós não podemos parar de caminhar. E aqui eu quero trazer o texto para os irmãos para a gente refletir, lá em Marcos 16, de 1 a 6. Marcos 16, as pedras pelo caminho de algumas mulheres.
Marcos 16. Depois que passou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram perfumes para perfumarem o corpo de Jesus. Domingo bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo e no caminho diziam: quem vai tirar a pedra que fecha a entrada do túmulo? Elas diziam isso porque a pedra era muito grande. Mas, quando olharam, viram que já havia sido retirada. Então, entraram no túmulo e viram um moço vestido de branco sentado ao lado direito. E ficaram muito assustados. Mas ele disse: não se assustem. Sei que estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Mas ele não está aqui, já ressuscitou. Vejam, a disposição dessas mulheres, de certa forma, um pouco ansiosa, porque logo cedo saíram para ir ao túmulo de Jesus. Mas também cuidadosas, generosas, porque prepararam perfumes. E elas sabiam que havia uma grande pedra pelo caminho. Se nós lermos no capítulo 15, um pouco antes, de 46, de 44, 15, Marcos 15, Pilatos ficou admirado quando soube que Jesus já estava morto. Chamou o oficial romano e perguntou se fazia tempo que Jesus tinha morrido. Depois de receber a informação do oficial, Pilatos entregou a José o corpo de Jesus. José comprou um lençol de linho, tirou o corpo da cruz e enrolou no lençol. Em seguida, pôs o corpo num túmulo cavado na rocha e rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo. Maria Madalena, Maria, mãe de José, estavam olhando e viram onde o corpo de Jesus fora colocado. Quem acompanhava aqueles momentos sabia que havia uma grande pedra pelo caminho. Diante dessa grande pedra, poderiam ter desistido de caminhar. Poderiam ter entendido que já não há mais o que fazer. Poderiam simplesmente mudar a trajetória e falar: bom, agora tem uma grande pedra lá, eu não tenho forças para tirar. Ninguém vai tirar. Já acabou. Nem vou me dar o trabalho de continuar caminhando atrás de Jesus, porque é isso que elas estavam fazendo. A caminhada seguindo Jesus, certamente, trará pedras. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar com os irmãos. Não vai ser, não é e não será um campo aberto, uma estrada plana, sem desafios, sem pedras, sem momentos para avaliação, sem momentos para descanso, porque a pedra pode significar também um apoio para se sentar. A pedra pode ser usada para ampliar a visão, pode-se usar, subir na pedra para enxergar mais longe. Então, nós encontraremos pedras. Agora, algumas situações e algumas pessoas diante das pedras tendem a desistir.
E é aqui que eu quero trazer o exemplo dessas mulheres, mesmo sabendo que havia uma grande pedra que interrompia o acesso a Jesus. Porque elas estavam preparadas para perfumar o corpo de Jesus. Só que no caminho diziam: quem vai tirar para nós a pedra? Mas era uma grande pedra. Elas não teriam força de tirar sozinhas. E posso dizer que havia, então, aqueles pensamentos ansiosos na cabeça delas. Como algumas vezes, não é? Alguns irmãos podem ter isso. Não sei se alguns irmãos têm essa ansiedade diante de desafios, diante de bloqueios, diante de algumas situações. Pode ser que alguns aqui estejam enxergando uma pedra em oportunidades de trabalho, seja de acesso a um emprego, seja de acesso a clientes. Mas essas mulheres continuaram o seu caminho e foram ao túmulo em busca de Jesus. A ansiedade que foi colocada ali no meio do caminho não impediu que elas seguissem. E quando chegaram, viram que a pedra havia sido removida. Talvez se tivessem desistido. Talvez alguns outros tivessem desistido. Não encontrariam o milagre. Não encontrariam aquela situação em que o anjo diz a elas que Jesus ressuscitou. Carlos Drummond de Andrade tem um poema que é bem conhecido. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. O tempo verbal aqui é no passado. Isso significa que quando o poeta escreveu, e existem algumas ilações sobre o que significava isso, talvez a morte do seu filho após 30 minutos de vida. E nesse poema ele usa o tempo verbal no passado. Ou seja, ele continuou caminhando. E hoje ele pode dizer que tinha uma pedra. Aquelas mulheres continuaram caminhando. E o texto nos mostra que tinha uma pedra. Mas pode ser que na nossa caminhada nós estejamos diante das pedras. Ou posso dizer que certamente, se você ainda não encontrou uma pedra, se não está diante de uma pedra, encontrará uma pedra. Isso faz parte da nossa vida. Mas o importante de tudo isso é que não desistamos de caminhar. É que continuemos buscando a Cristo. Apesar dos desafios, apesar das circunstâncias, não deixemos de caminhar. Porque por vezes as situações deste mundo, as circunstâncias vão levar à desistência.
Ora, talvez algumas pessoas falaram, mas já tem uma pedra. Não adianta. O que vocês vão fazer lá? Vocês não viram que colocaram uma grande pedra que vocês não vão ter condições de rolar? Então nem vou. Essa não é a postura desejável, nós temos que seguir caminhando. Outra passagem, se nós formos lá em João 11, nós vamos ver que as circunstâncias ali também não eram favoráveis. 11, 38, 39. João 11, 38. Jesus ficou outra vez comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Vejam a ordem de Jesus. Tirem a pedra. Meu irmão, minha irmã, se na sua caminhada você acha que tem uma pedra muito grande, que você não consegue escalar, que você não consegue ultrapassar e que não há nenhuma brecha para que você atravesse, se em algum momento da sua vida você pensa em desistir porque não há mais caminho, como na sequência, Marta, ainda lá no versículo 39, a irmã de Lázaro disse, Senhor, ele já está cheirando mal, pois faz 4 dias que foi sepultado. Se as circunstâncias desse mundo o levam a desistir, se pessoas ao seu lado estão dizendo, não adianta, não vai dar mais, acabou. Eu quero te dizer, irmãos, que a caminhada com Cristo, ela tem que continuar. Deus Emanuel, Ele está conosco nessa caminhada. O caminhante de Emaús acompanhou os discípulos naquela estrada. Sigam ao Mestre. Avaliem as pedras que estão no seu caminho, as circunstâncias. E não desistam dessa caminhada. Essa mensagem que eu queria deixar com os irmãos no dia de hoje. Que apesar das circunstâncias, que mesmo que as pedras, as grandes pedras, possam significar uma interrupção no seu caminho, não desista do caminhante, não desista de seguir a Jesus, não desista do que Cristo tem para a sua vida. Eu espero ter